No Trocando Ideia de hoje, vamos falar sobre crimes de informática. E, sem dúvida, no contexto da inteligência artificial. Temos como convidado o professor Túlio Figueiredo Duarte, que é mestre em Direito e advogado na área criminal. Quero agradecer pelo você aceitar o convite aí, a disponibilidade para poder gravar o Trocando Ideias. Um tema hoje que é crimes de informática. E eu vou te fazer uma pergunta. Como que hoje você vê a legislação a respeito, a legislação penal a respeito dos crimes ligados à informática? Ela é satisfatória? Há crimes que poderiam ser tipificados? Há uma repetição de mesmo conduta espalhada do ordenamento jurídico? Como é que você vê hoje a questão da legislação para crimes de informática? Olá, Cássio, tudo bem? Primeiramente, obrigado, viu, pelo convite. É um prazer aqui contribuir com esse debate, com o Instituto Ideia. Muito obrigado. E olha só, assim, a gente tem um pequeno problema do nosso Código Penal, que os tipos penais ali contidos são da década de 40, grande maioria. E boa parte deles, né, ainda dão conta, né, assim, de uma forma ainda precária de atender alguma demanda relativa a crimes virtuais, como, por exemplo, um furto, um estelionato, que hoje a gente vê acontecendo com uma certa frequência na internet, certo? Por outro lado, a gente vê uma demanda, isso é um fenômeno no direito penal que a gente não discute, né? Quando o número de carros passou a aumentar e os acidentes de carro passaram a ser cada vez mais frequentes, houve uma maior necessidade por parte do legislador de modificar a forma de punir o crime culposo. Isso aconteceu na Alemanha, aconteceu no Brasil, e é uma tendência que eu acho que vai vir a acontecer com a questão de fake news, porque fake news, o pessoal tem uma ideia de que é um crime, é um tipo, enfim, fake news não é nada mais, nada menos do que crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação, cometidos no ambiente virtual, né? Então, ou seja, eu fazer um meme ali, com o seu dado, com a sua imagem, fazendo algum tipo de analogia ali que te comprometa perante terceiros, entendeu? Então, e a percepção desse crime é complicado. Você falou essa questão do fake news, né? E hoje a gente tem um problema que a gente recebe a notícia e compartilha. Aquele que compartilha, ele acaba sendo tipificado em algum tipo penal por compartilhar uma notícia falsa? Olha, ele só responde se ele souber que aquela notícia que ele está compartilhando é uma mentira. O que às vezes é difícil para quem recebe, né? É mais ou menos aquela questão da nota falsa, né? Alguém fabricou uma nota falsa e colocou no mercado. Se a pessoa passa aquela nota falsa para frente sabendo, ele incorre. Só que se a pessoa não sabe, de fato, que aquela notícia ela é ou não verdadeira, e eu acho, assim, difícil exigir isso de um cidadão comum, né, com o volume de informações que a gente recebe hoje, uma checagem, assim, toda informação que a gente tem, eu acho um pouco exagerado. Se a gente pode ter ideia o que aconteceu com aquela questão do Celso de Mello, quando houve uma falsa notícia de que ele, ministro Celso de Mello, teria pedido para o presidente Jair Bolsonaro entregar o celular. Na verdade, o que houve foi um pedido de alguns partidos políticos no sentido de que o presidente entregasse. Só que muita gente achou que o ministro já tinha determinado
Então, assim, é difícil fazer esse filtro, porque vai de instrução, vai de onde a pessoa obteve aquela informação, quem emitiu. Então, assim, você está lá, um grande amigo seu te manda uma mensagem, você vai perder tempo falando assim, será que ele está mandando fake news aqui de propósito? É complicado. E o pior, às vezes a própria imprensa, né, ela, sem fazer a checagem, é uma questão que é um problema que o Supremo acabou, porque a gente tinha os crimes de imprensa, né, e o Supremo meio que, quando ele foi julgar uma questão referente aos crimes de imprensa, ele afastou a tipificação desses delitos. Isso gerou um problema, na verdade, porque hoje a gente tem ali, né, a discussão sempre que existiu foi censura e liberdade de expressão. E acabou-se com um certo... Tirou um pouco o limite do jornalista na hora de publicar alguma coisa ou outra, sabe? Mas isso, para um cidadão comum, que não tem nenhuma obrigação de checagem, não tem nenhuma obrigação de fonte, eu acho um tanto quanto complicado, na verdade, exigir dele todo esse conhecimento. E por isso é difícil. Mas tem um ponto importante também. Outra coisa que está em legislação extravagante, e é outra coisa que me veio à cabeça aqui, só fazendo um paralelo. Outros tipos de notícia, eu já estou indo um pouco adiante, não sei se você me perguntar ou não, mas enfim, a gente está falando de fake news. Tem um inquérito no Supremo sobre isso. E muitos criminalistas estão incomodados com esse nome, inquérito das fake news, porque fake news não é crime. Então a gente está perguntando, será que o objeto daquela investigação é tão somente crime contra a honra ou ameaça contra o ministro do Supremo? Pergunto, não sei. Creio que não só. Eu acho que há ali também algum crime contra a segurança nacional, que é fazer discurso contra a animosidade entre os poderes. Então, eu acho que aquele inquérito, aquele tipo de mensagens, digamos assim, nitidamente antidemocráticas, em tese, isso foge de qualquer livre manifestação e, teoricamente, sim, né, dependendo do tipo da Lei de Segurança Nacional, que, na minha opinião, é uma lei muito aberta, é uma época que a gente não pode esquecer que é uma lei que serviu para a ditadura militar. Você pode, sim, incluir alguém ali que faz alguma propagação de alguma lei, de alguma ideia totalitária. Então, essa pessoa pode, sim, teoricamente, incorrer em um crime. Entendi. Túlio, outra situação, né, que a gente fala, acabou que a gente não tocou. Você acha que retornando, é porque eu acabei te interrompendo para fake news e você não concluiu, eu peço desculpa. Não. A legislação penal é satisfatória para essa situação que nós estamos da tecnologia? Olha, não. A legislação penal nossa, como eu estava falando, ela é da década de 40. A gente tem ali a Lei de Proteção de Dados, questões referentes à privacidade, que são importantíssimas. Uma pesquisa que foi feita, uma queda da criminalidade violenta, uma migração da criminalidade violenta, foi feita uma pesquisa, e em parte das atividades criminosas, de facções criminosas, migrou-se da criminalidade violenta para a criminalidade virtual. Então, sim, o direito penal tem que ter os olhos atentos com relação a esse tipo de tutela. Nossa legislação não nos atende bem, como eu disse, crimes contra a honra, estelionato. A Lei Carolina Dickmann é uma lei muito mal feita, que gera muita confusão. Eu já recebi clientes no escritório achando que era uma lei que dispunha sobre divulgação de vídeo íntimo, e na verdade não é. Ela dispõe sobre invasão de dispositivo informático, né? Com obtenção de alguma vantagem indevida, colocar algum vírus, um phishing, alguma coisa nesse sentido, né? Então, assim, são crimes, Cássio, que a pena
é irrisória. Pena que não passa de 1, 2 anos. Então, assim, a tutela penal, a gente sabe, né, quem é advogado criminalista sabe que a tutela penal ela é subsidiária, ela deve ser a última. Mas, em alguns casos, ela tem que entrar e não tem como, a gente não pode fechar os olhos para certos fatos. Eu estava vendo uma reportagem daquele programa Conversa com Bial, e ele entrevistou o William Bonner ali. Parece que o filho do William Bonner sofreu um acidente. No que ele sofreu um acidente, um bombeiro mal intencionado tirou uma foto da carteira de habilitação dele para mostrar que ele estava com a carteira de habilitação vencida, e essa carteira de habilitação caiu na web, e o filho do William Bonner, por ser filho de quem ele sofre, assim, já foram criadas diversas empresas em nome do filho dele, com finalidades escusas, tentaram incluir ele naquele benefício que o governo federal ofereceu para quem era vítima do Covid. Então, assim, a vida dele é uma vida que foi devassada, né? A questão de proteção de dados, de personalidade, é algo importantíssimo. O direito penal, ele precisa intervir, mas não adianta ter uma legislação meramente simbólica, falar temos, sendo que, quando temos, essa legislação pune mal e dá margem para decretar uma inconstitucionalidade, uma ausência de violação do princípio da taxatividade, coisas nesse sentido. Então, infelizmente, nós precisamos aprimorar assim, muitos penalistas, né, depois da década de 90 ali, a gente teve um incremento de tipos penais no tocante a crimes fiscais, crimes ambientais e crimes virtuais ficou de fora. Mas, digamos assim, quem foi um precursor dessas ideias que trouxe para o Brasil foi o Silva Sanches, um doutrinador, e ele falou assim, olha, a gente tem que preocupar com crimes econômicos, crimes ambientais e crimes virtuais, crimes cibernéticos. Por quê? Porque eles não afetam uma pessoa só. Eles afetam várias pessoas. Um robô, Cássio, pode estar, ao mesmo tempo, praticando crime contra, sei lá, 300 pessoas ao mesmo tempo. Entendeu? Há, inclusive, né, uma preocupação na questão de utilização de inteligência artificial no mercado de capitais, ou seja, prática do crime de insider trader por robô. E olha que loucura, um robô decifra ali, etc., e pratica um crime no mercado de capitais. Então, assim, o direito penal, uma hora ou outra, ele vai ter que olhar isso. Nós já tivemos um acidente, foi lá nos Estados Unidos, né, do Uber, um carro do Uber, né, que não tem piloto, ele é robotizado, e ele acidentou um passageiro. E aí? A família vai contentar e bater a porta da Uber e falou assim, e aí, você matou meu filho, vai ficar por isso mesmo? Nós não temos no Brasil a responsabilização da pessoa jurídica. Quem vai ser o responsável? Vai ser o controlador? Vai ser o programador, a pessoa que adquiriu o veículo? Como é que vai ficar? Um dia ou outro, a gente vai ter que enfrentar o problema, a gente vai ter que debruçar nessas questões, né? Existe uma professora de São Paulo, Heloísa Estelita, que ela tem um grupo de pesquisas já, ela mexe muito com criptomoeda, o professor Renato de Melo Jorge da Silveira também trabalha com isso. São questões que, veja bem, a própria criptomoeda isso detém valor econômico, porém, não é objeto de regulamentação ainda. Então, hora ou outra, a gente vê que a criptomoeda pode ser objeto para lavagem de capitais, hora a gente vê a criptomoeda como objeto para crime contra o sistema financeiro. Então, assim, o direito penal precisa de ter, sim, um cuidado, debruçar sobre todas essas hipóteses em que estaríamos aí, que a inteligência artificial, né, o computador, eles poderiam aí lesar um bem jurídico, que isso, não só o patrimônio, mas vida, né,
E o direito penal precisa ter um cuidado em fornecer uma tutela adequada. Não estou falando rígida demais, nem simplista demais. Adequada, justa. Ok, Túlio, obrigado. Ô, Túlio, você falou aí da questão dos robôs que praticavam crimes, etc. Aqui nós fizemos um programa dos drones e o professor Marcelo Milagres, nós chegamos, né, a esse debate com o professor Marcelo Milagres e o Sofiane. O professor Marcelo Milagres chegou ao ponto dele entender que haveria até personalidade do drone. E a personalidade do drone com uma questão patrimonial. E quem suscitou a questão criminal fui eu. Até que fazendo um paralelo à questão do crime ambiental, que a pessoa jurídica pode ser criminalizada. E, na verdade, a gente ficava nessa situação. Se era o operador, como você falou, se era o operador, se era a pessoa que estava intermediando, quem que seria aí, no âmbito civil, né, o responsável. Mas no âmbito penal, punir isso é complicado. Não há hoje um respaldo para poder punir quem opera um sistema. E, às vezes, o grande problema é que é o anonimato que fica, porque às vezes você consegue saber que foi de um determinado local, mas você não chega a identificar a determinada pessoa e acaba ficando impune, muitas vezes, os crimes que acontecem no meio digital. Você acha que há uma tendência da legislação mudar para responsabilização de uma pessoa jurídica, por exemplo? Olha, o Brasil ainda tem certas resistências, principalmente na doutrina de responsabilizar a pessoa jurídica, né? É possível, aí eu estou dando uma opinião minha. Eu acho que a partir do momento que nós tivermos uma maior utilização, né, que nós já temos muita inteligência artificial, só não percebemos, né? Mas eu acho que a partir do momento que tivermos uma maior utilização de inteligência artificial, é possível que o legislativo, que um estatuto, né, lei dos crimes cibernéticos, e a lei preveja uma responsabilização penal da pessoa jurídica, né? Alguns casos, Cássio, eu confesso, eu tenho dificuldade de saber efetivamente quem opera aquela máquina. Isso é um problema, porque não adianta também se chegar e falar assim, é a pessoa jurídica, sendo que, na verdade, tem alguém por detrás ali que pode ter feito alguma besteira, e aí? Ele ficou, ou seja, você comprou um drone, exemplo, ou um Uber. Você comprou um Uber, etc. Ele foi totalmente programado por A ficou na empresa por um ano, saiu, etc. E depois, enfim, outra pessoa começou a alimentar a rede, etc. E aí, como é que você vai saber? Tudo bem, a empresa deve ter uma base de dados com isso. Só que é difícil saber, é muito difícil saber responsabilizar. E aí, enfim, são perguntas complicadas. Sim, só situando o que vai ser a tendência. Vocês já viram que a Uber e outras empresas já estão, aquela pizza americana lá, já estão testando alguns carros que vão fazer entrega. Uhum. E se um carro desse atropela alguém e faz, por exemplo, um homicídio culposo? Eu vou ter que punir o carro? Não tem como. Não tem. Eu vou ter que punir a empresa, mas houve um crime. Sim, mas não está previsto na nossa legislação a responsabilidade da empresa nessas hipóteses, só nos crimes. Mas você concorda que a tecnologia está chegando a um ponto que vai deixar lacunas. Então, ou seja, um carro pode atropelar alguém se for programada a inteligência artificial e matar, e nada vai acontecer. E se for uma pessoa, passa a ser punida, entendeu? Sim. Ou pode ser atropelado da mesma forma, tanto por um carro programado pela inteligência artificial, como um condutor normalmente. Eu acho que bom, o meu ponto de vista, vai chegar momentos em que a tendência da criminalização da pessoa jurídica vai ser
tendência aí na questão de direito ligado à tecnologia. É o meu ponto de vista. Não, eu também acho. Eu posso trazer um outro ponto que eu acho que tem a ver com isso também, a utilização de tecnologia em cirurgias. Sim, cirurgia médica. Cirurgia médica, né? Muitas cirurgias médicas têm sido realizadas mediante robô, ou seja, aquele robô de computador. O médico, na verdade, é ali microcirurgias e tudo mais, né? O médico está ali acompanhando o negócio, enfim, a máquina está programada para realizar certas coisas, o médico ali, ele está de coadjuvante do que ele pode fazer, porque a máquina, ela não sente, ela não tem tato, na verdade. O médico ali, a percepção ocular do médico é que resolve o problema. Mas se der uma trava na máquina, está perdido. O médico eu estava lendo. Responsável por um erro da máquina, eu li isso eu li numa obra uma menção a um estudo da Alemanha. Na Alemanha, o número de erros médicos praticados por robôs aumentou bastante. O número de erros. Depois do incremento da robótica, aumentou bastante. Não estou dizendo que a robótica é ruim. Ela é boa. Porém, os riscos são maiores. Aí os médicos vão ter que pensar, aí é uma questão sua. Termo de consentimento. Aí eu acho que os médicos já vão ter que pensar numa maneira, né, ou seja, no termo de consentimento de explicar o risco de uma cirurgia envolvendo esse tipo de tecnologia, né? Porque também, assim, eu acho um tanto quanto temerário você responsabilizar o médico ali, que ele, querendo ou não, a atenção dele está mais em operar a máquina do que propriamente ver o paciente. São microcirurgias, são sim. Eu acho que vai ser uma tendência aí, eu acho que tem que ser tem que ter um estudo para isso. Eu acho que a legislação vai acabar caminhando nessa linha que nós vamos ter que criminalizar a pessoa jurídica, principalmente porque a tendência da inteligência artificial praticar crimes também, né? Agora, um pouquinho de assunto de crime. Quando a gente fala em crime, grande parte dos crimes são, de certa forma, crimes ligados à questão de sexualidade. Sim. Nós temos sites que são intermediários de prostituição, né? Que eu vejo aí, eu não sou da área de direito penal, mas eu acredito aí que tem uma prática criminosa. Existe aí também uma prática que vinha acontecendo, que chamava muita atenção, é a vingança pornô, né? O sujeito termina com a pessoa, um relacionamento, ou teve um breve desentendimento, a pessoa acaba pegando fotos íntimas ou detalhes do casal e acaba expondo na rede. E aí entra a questão, nós falamos da fake news, que a fake news a pessoa propaga sem ter conhecimento, achando que é verdade. Mas eu acho inevitável, quando alguém propaga algo de conteúdo íntimo, não tem como você dizer que aquela pessoa não está agindo com dolo, porque a pessoa, no mínimo, ela tem um senso que está colocando uma pessoa numa situação constrangedora. E nesse meu entendimento, eu acredito que o compartilhamento, ele, inclusive, para mim, tem aquele que compartilha que está envolvido com o crime também. E outra situação interessante, Túlio, com o marco civil da internet, essas questões de nudez, etc., antes você tinha que pedir por solicitação judicial para poder retirar esse conteúdo. Chega a ser tão grave que o próprio Marco Civil, eu não preciso pedir autorização judicial. No momento que a pessoa vê que está algum site, ou algum blog, alguma coisa, ou uma rede social, só basta a pessoa indicar o endereço eletrônico e comprovar que ela mesma o software, né, a questão do aplicativo, ele retira aquele conteúdo. E o mais impressionante é a velocidade que isso ocorre. É muito rápido o dano que ocorre. Então, nós também não temos, eu não sei como é que está a legislação nessa questão da questão da sexualidade. Ainda temos também a questão da pedofilia também, né? Ainda de crime sexual. Sim, perfeito. Perfeito. Vamos lá, eu esqueci de falar, mas acho que o primeiro grande avanço que nós demos na punição, esse tipo de coisa,
foi no Estatuto da Criança e do Adolescente, quando ele previu ali duas figuras típicas, que é você receber e-mail contendo pornografia infantil ou enviar e-mail, dados, qualquer coisa que contenha esse tipo de material. Estando no ECA, é uma legislação mais antiga, foi o primeiro grande avanço que nós tivemos, né? É importante punir esse tipo de conduta, porque, na verdade, existem verdadeiras organizações criminosas, assim, de horripilar, né? Assim, criancinhas mesmo, coisa terrível, abjeta. Então, assim, tem que punir, porque a partir do momento que a polícia conseguir ter um rastro de como chegar até essas organizações, quem produz esse conteúdo e pegar e usar a tutela penal como deve, aí sim eu acho que a gente está caminhando para o caminho certo. A questão da vingança pornô, porn revenge, enfim, que nós temos, ela ficou por muito tempo sendo discutida, só que, na verdade, tudo isso era crime contra a honra. Até 2018, quando foi modificada a lei de crimes contra a dignidade sexual, mas até então, divulgar, ou seja, um vídeo íntimo, sem consentimento, etc., a terceiros, isso constituía nada mais, nada menos do que crimes contra a honra. Você estava ali expondo a honra daquela mulher ou daquele homem que estava envolvido numa situação íntima. Depois veio, em 2018, veio a lei de crimes contra a dignidade sexual. E ali nós tivemos uma regulamentação no sentido de, ou seja, divulgar, propagar, né? Ou seja, tornar público vídeos íntimos ou material contendo estupro ou estupro contra vulneráveis. Então, assim, há um tipo penal agora, hoje, para poder resolver esse tipo de situação. E não tem jeito, é o que você falou. Uma vez que isso cai na internet, a reputação daquela pessoa já era, né? Assim, nós podemos citar aí de diversos casos de pessoas, de mulheres que tiveram algumas até famosas. Eu acho que não seria ético comentar, mas tem até casos de mulheres que eram famosas na mídia e perderam um pouco o seu holofote após essas questões, né? A única que talvez continuou foi a Carolina Dickmann, mas, enfim, é um dano muito grave, a imagem da mulher, enfim, é muito pesado isso, muito pesado, né? Nessa parte, eu acho que o direito penal já não precisa tanto assim de ser repensado. Nisso ele está bem acabado. O ECA ali, ele prevê hipóteses de conteúdo contra a criança, tá redondo, né? Essa questão da dignidade da mulher, de expor vídeo, enfim, coisas nesse sentido. Eu acho que também não há necessidade de uma tutela, de tornar mais firme a tutela penal nesse sentido. Ela é satisfativa, né? Então, eu vejo que nesse caminho aí a gente anda bem. O problema é a questão da inteligência, né? Ou seja, dos robôs, enfim, uma série de questões que fogem. A gente, você vê, olha outra coisa que acontece muito. Você está falando de sites e tudo mais. E isso eu já acho que é o direito penal tradicional mesmo, né? Aí a consciência da pessoa. Eu já atendi casos, coitado, de uma determinada pessoa que conheceu uma pessoa na internet, né? E essa pessoa foi mantendo um relacionamento, etc. Foi contando a história de vida. Essa pessoa se fez passar por uma pessoa que tinha filhos, etc., que estava na Inglaterra a trabalho, que ia ficar 6 meses, alguma coisa assim. E essa pessoa foi conhecendo um relacionamento pela internet, falavam só apenas por telefone, não se encontravam, etc. Um belo dia,
essa pessoa, esse meio que paquera dela, manda uma mensagem, fala, pelo amor de Deus, estou precisando aqui de uma ajuda e tal, meu filho está internado, passou por uma doença tal, estou precisando de R$ 4.000. A pessoa foi e fez o depósito, transferiu para uma conta de uma mulher. Enfim, e depois disso, várias pessoas, uma gangue, né, assim, uma organização criminosa por detrás começou a constranger essa pessoa, falando assim, você começou a mexer com uma pessoa que está na Inglaterra, que é perigosa, se a partir de agora você não der tanto, não der dinheiro, não mandar mais dinheiro para a gente, você está conosco. E, assim, começaram a extorquí-la, né, chantageá-la. E existem outras hipóteses também de golpes, né, de golpes na internet envolvendo doações e gestão de dinheiro, enfim. Tem muita coisa nesse sentido que infelizmente acontece, né? Uma outra coisa que eu esqueci de te falar, mas que eu acho interessante, e aí, às vezes você vai me dar uma resposta boa para isso. Eu não sei como tá marca, patente, nada disso na questão no Código Civil e tudo mais. Como fica porque o direito penal, ele não tem um caráter ele não conceitua as coisas, que cabe a isso ao direito civil. Isso não é no papel do direito penal. Marca, patente, nós temos isso muito. Existe marca, patente referente a aplicativos, por exemplo? Porque eu crio um 99, um aplicativo, registro isso. Na internet, esse material pode ser surrupiado, e aí? Ou parte dele, como que se proteger? A nossa lei está atrasada nesse aspecto, eu acho. O que ocorre é o seguinte, você tem a lei de software, né, você tem a lei de direitos autorais, né, e a lei de propriedade industrial. O que ocorre é o seguinte, inclusive tem os crimes tipificados também de propriedade industrial. O que ocorre que as pessoas fazem? Um software, na verdade, eu não tenho problema nenhum se existe um 99, eu vou lá e crio um iFood, se a função deles é a mesma, porque eu não estou violando nenhum código-fonte. Entendeu? Mas a ideia não é patenteada, ela não tem crime contra a ideia. Eu posso repetir a ideia de qualquer pessoa. Eu não posso usar a marca indevida, né, características, coisa. Na questão do software, o que acontece? Você está querendo dizer o seguinte, a pessoa, o software é instalado em algum servidor e alguém copia o código-fonte, não é isso? Isso, a forma de funcionamento. Porque o WhatsApp, por exemplo, funciona melhor ou não, né, que o Telegram. Você copia não a ideia de mandar e receber mensagem, mas sim a forma de funcionamento. Isso é patenteável? Não, isso ainda está dentro da questão da ideia. Eu posso criar vários tipos de sistemas parecidos com o seu, etc. Eu não posso copiar o seu código-fonte inteiro e dizer que é meu. Entendi. Mas nos crimes que ocorrem de violação de propriedade industrial, seríssimos. É o seguinte, você tem a página, vamos supor, do Google. E aí, nos sites, eu começo a colocar palavras-chave referentes à sua empresa para fazer o quê? Eu pego, jogo no meu site ou anuncio o meu site pago no seu nome, por exemplo, e aí as pessoas vão acabar sendo atraídas por ali, aí e eu faço uma captação indevida, né? uma concorrência desleal. Dependendo das circunstâncias que é feito, se não me engano, há alguns crimes tipificados de propriedade intelectual. São casos dificílimos que precisam de perícia técnica para você comprovar que aquela página foi, como que aquela pessoa chegou. E é uma praxe muito comum que as pessoas acabam fazendo. Pegam as páginas, colocam palavras-chave para buscar o concorrente acabar entrando na sua página
e atraído por um outro concorrente que talvez tenha um nome maior. E quando você não faz o Google um anúncio pago para poder fazer essa concorrência dessa forma. Entendi, entendi. Ô, Túlio, outra coisa importante eu queria comentar com você sobre a questão. Não, o problema é que o tempo da gente já está para a gente fechar. Desculpa, eu fiz porque eu estava curioso para saber isso e eu sei que você gosta de... A gente chama trocando ideias, o negócio vai indo e a gente nunca... Por isso que eu não falo que tem uma pauta, vai acontecendo. O que sucede? Os crimes de informática, ligados à informática, eles classificam em crimes puros, né? São aqueles que o objetivo é fraudar o meio de informática, e outros que são crimes impuros, né? Que você só utiliza o sistema informático para obter o resultado. Grande problema, aí você que vai me dizer hoje, assim, para a gente dar uma finalizada, como hoje a internet é uma rede transnacional, então eu pratico um ato aqui, mas o reflexo dele pode ser em outro país ou vice-versa. Como é que é essa questão de crimes que ocorrem em territórios diferentes, mas por meio da internet? Como é que está sendo, a justiça está vendo isso? Porque olha, isso... um crime aqui, o reflexo é vice-versa. Ou, às vezes, pratico crimes, por exemplo, pirataria. As pessoas vão pegar aqueles sites de software, hospedam fora do país e às vezes fica mais difícil do Poder Judiciário atuar. Como é que é essa situação? Olha, veja bem, alguns casos, por exemplo, crimes do ECA que eu mencionei, praticados por internet, etc., e-mail, como a troca, ou seja, tem vários estados, suponhamos que tem uma rede de pedofilia, Minas, São Paulo, Rio, Espírito Santo, certo? É difícil, às vezes, você separar e definir qual é a competência. Todos, ao mesmo tempo, estão praticando um crime. Então, se escolhe e a competência da Justiça Federal. Você processar na Justiça Federal. Que aí resolve, facilita. E aí, quem, digamos assim, o computador que começou, né, a sessão judiciária que vai responder por aquilo. Certo? Crimes patrimoniais, como estelionato e tudo mais, geralmente passa-se para o domicílio da vítima, ou onde a transação bancária foi feita. Entendeu? Tudo isso é para facilitar a persecução penal, exatamente para que não se tenha uma sensação de impunidade. Crime contra a honra é processado, por exemplo, eu pratico um crime contra a honra aqui contra uma pessoa que mora no Rio. Perfeito? A pessoa que mora no Rio vai ter que oferecer uma ação penal lá. Pode oferecer a ação penal lá. Perfeito? Então, assim, são situações difíceis, mas não tem jeito, porque, como você disse, em alguns casos, principalmente quando tem Deep Web, a Deep Web, o operador fica em um determinado local, ou seja, o sujeito ativo do crime de estelionato, por exemplo, está na Inglaterra. O local onde ele está usando está na Rússia, numa Deep Web hospedada lá. E a vítima está no Brasil. Então, por economia processual, processa-se aqui, para facilitar, entendeu? É o que a jurisprudência tem entendido, né, para facilitar esse tipo de hipótese. Mas ainda assim são hipóteses de difícil persecução penal. Imagina só, veja a dificuldade que é encontrar uma pessoa, encontrar no próprio estado, às vezes já é difícil. Imagina em outro país, o que demandaria, em alguns casos, até uma operação conjunta internacional. Então é muito difícil. Envolveria carta rogatória e por aí vai. Muito complicado. Persecuções penais, assim, complicadas. Ô, Túlio, eu vou fazer a última pergunta. Como é que você, não sei se você teve experiência ou alguma coisa,
com a questão ligada às delegacias de crimes especializados em informática. Você acha que vai ser uma tendência? Há um bom funcionamento? Ou ainda é precário ainda o funcionamento desse tipo de operação policial? Olha, eu vou te... Alô? Opa, eu vou te falar a minha experiência, e a experiência que eu tive referente a esses delitos foi basicamente aqui em Minas, tá? Infelizmente, a experiência mineira não trouxe bons resultados, certo? A delegacia nossa de crime virtual funciona muito mal, muito devagar. Eu já fui acompanhar um cliente lá, que ele estaria sendo vítima de estelionato, né, praticado na rede de computadores, e ao encaminhá-la a essa rede até delegacia, um dos servidores falou, olha, eu estou fazendo aqui, mas você sabe que é difícil, né? Já falou isso para a pessoa. Você é a vítima, sai de lá com aquela sensação de ineficiência, impunidade. Assim, se o policial, que é a primeira pessoa que ela tem que contar, já dá uma resposta falando, mas é difícil, a gente não tem, nós não dispomos de muitos mecanismos, etc. A pessoa já sai de lá sem esperança. E é uma realidade brasileira, não tem jeito. Quanto maior for a tecnologia utilizada nos crimes, maior tem que ser a tecnologia utilizada na prevenção e no combate. Concorda comigo? Aí eu vou traçar um outro paralelo de operações que eu já acompanhei. Na Polícia Federal, pelo contrário, a Polícia Federal já é um outro nível. Lá existem agentes da Polícia Federal que cuidam, assim, de forma ininterrupta a fazer isso. Então, assim, é um outro tratamento dado a crimes virtuais, né? Eles são bem mais... São espertos, tem delegados, agentes ali que fazem cursos específicos para isso. Os caras são muito mais nerds assim do que policiais, entendeu? Eu acredito que assim, o aparelhamento ainda é precário e eu acho que o mais difícil realmente é a questão das provas ficarem difíceis de serem perseguidas, porque às vezes um número de IP ou algo que você perde o indício para tentar localizar de onde veio o autor, porque muitas vezes eles usam IPs que ficam anônimos ou entram dentro de IP de outras pessoas e cometem crime, né? Então eu acho que o crime tecnológico, eu acho que ele precisa de um aparato melhor e treinamento. Talvez possa ser uma tendência para frente aí de outros estados, outros municípios também adotar as delegacias de crimes virtuais. Apesar de ainda não ter essa satisfação que todo mundo vai de buscar o crime, mas eu acho que já é um norteador, né, que já há uma preocupação com a apuração de crimes, né, talvez uma equipe um pouco mais especializada, né? Sim, não aqui em Minas, como eu te falei, temos, mas deixa muito a desejar. A Polícia Federal faz boas operações nesse sentido. Do mundo de crimes virtuais, eu não sei o que está passando, o que não está passando. Para mim, mas de experiência que eu tive, assim, eu vendo trabalhos feitos pela Polícia Federal e vendo trabalhos da Polícia Civil nossa aqui de Minas, eu vejo uma diferença nítida de conhecimento, de tecnologia, como você está falando. Não adianta você botar um policial ali que trabalhou 30 anos com homicídio para pesquisar isso. Não adianta. Tem que ser um cara com treinamento específico em software, hardware, esse tipo de coisa. Fora outras tendências que a gente não sabe ainda, né? Sem dúvida, que a Deep Web tem... As tecnologias vão modificando, né? Vão modificando e
E acho que o grande desafio é isso, né? A conduta vai se aperfeiçoando mais, né? E a dificuldade de apurar a cada dia passa a ser mais difícil, né? Uhum. Nosso tempo está esgotando já, cara. Eu só queria te agradecer por você ter cedido aqui um tempinho para poder conversar, bater um papo com a gente. E as considerações finais suas aí. Ô, Cássio, primeiramente queria agradecer aí pela pequena, ligeira contribuição para o debate. Agradeço demais ao convite. Eu acho que o Instituto Ideia é uma, né, como o próprio nome insinua, veio mostrando uma preocupação com um ramo do direito ainda carente de regulamentação, né? Nós, penalistas, somos aqueles aversos a regulamentações de mídia, de última hora, né? Você tem ideia, eu esqueci de mencionar, mas a Lei Carolina Dickmann ficou tramitando no Congresso 10 anos. Cássio, olha o atraso quando ela já saiu pronta. Então, assim, a gente tem que ter uma regulamentação penal que atenda às necessidades do dia a dia, às necessidades nossas, dos nossos crimes que nós somos vítimas, né? Seja no mercado de capitais, seja aí essa regulamentação de robôs, seja discutir, colocar o meio acadêmico para discutir, autoridades, né? E, enfim, o direito penal tem que intervir quando o seu ramo, o direito civil, não der conta, né? Ou o direito administrativo. E assim sendo, a gente passa a discutir no penal o que a gente pode fazer. E eu acho que a gente tem que pensar assim, né? O Silva Sanches escreveu o livro dele, Expansão do Direito Penal, em 2000. Veio traduzido para cá em 2000, ele escreveu em 92. E de lá para cá a gente tem muito pouca coisa em termos de crimes digitais, né? Quem sabe pensar no Estatuto de Crimes Cibernéticos, ou Lei dos Crimes Cibernéticos, né? Que não é uma lei oportunista, né? Quem sabe utilizar tipos penais abertos, porque talvez os crimes digitais, como a gente não sabe falar, porque a gente tem várias formas de praticar crimes virtuais, aqueles phishings, né? Pescarias, né? Tem várias formas. Então, assim, como essas formas não vão terminar, né, cada vez novas formas serão descobertas pelos hackers, então talvez seria aí a utilização de tipo penal aberto ou norma penal em branco para apresentar uma resposta penal efetiva, enfim. Mas isso depende da nossa mobilização na academia e do Congresso, principalmente, que precisa não fake news eleitoral, né? Eu acho que o ponto não é esse. Fake news é importante? Claro que é importante, né? Mas eu acho que a gente tem outros crimes mais graves sendo praticados por isso, né? Enquanto isso, né? Como estelionato, enfim, uma série de questões. Enfim, é isso. Ô, Túlio, muito obrigado. E quem sabe para frente a gente bate mais um papo, troca mais uma ideia, né, sobre crimes informáticos. Quem sabe a gente tendo aí uma resposta um pouco melhor, porque o inquérito do Supremo é sigiloso ainda. Quem sabe, às vezes, saindo algo mais, a gente tem aí um arcabouço até melhor para explorar um pouco. Porque, infelizmente, é muito pouca coisa. Mas, agradeço demais. Um abraço e muito obrigado mais uma vez. Encerramos nosso Trocando Ideias de hoje falando sobre crimes de informática. Assistam, todos os nossos programas serão exibidos quarta-feira a partir das 17 horas. Não deixe de acessar nossa rede social, nosso site www.ideiaonline.org.